Boa noite a todos. Vamos dar início a mais essa nossa aula do curso de Angelologia, conhecendo mais sobre os santos anjos. Então, para que a gente possa ir adentrando esse grande mistério da criação de Deus, nós vamos hoje colocar alguns pontos e vamos refletir sobre esses pontos. Na aula anterior, nós fomos ali trazendo, fazendo uma introdução, podemos dizer assim, uma grande introdução, e ali sobre alguns pontos essenciais para que a gente possa ter uma consciência melhor. Depois, agora, a partir dessa aula, nós vamos pegando algumas coisas mais próprias daquilo que nos interessa também entender sobre os santos anjos, tudo sempre embasado naquilo que é o ensinamento da igreja também, como semana passada nós trouxemos vários materiais que a gente pode estar também aí conhecendo sobre aquilo que a igreja diz e, é claro, aquilo que realmente a igreja confirma como dogma de fé. Então, vamos dar início à nossa aula invocando a Santíssima Trindade e, é claro, pedindo a intercessão de Nossa Senhora também para que esse curso, mais essa aula seja muito frutuosa para o nosso conhecimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, os santos anjos. Nós vamos colocar alguns pontos de reflexão, onde alguns pontos que muitas vezes nós ouvimos pessoas falar e vão gerando dúvidas, mas são pontos que são importantes para que a gente possa aí, esclarecer. É claro que, como dizia na semana passada, estamos falando de um mistério. Então, se estamos falando de um mistério, isso quer dizer também que, naturalmente, que o nosso conhecimento sobre esse mistério ainda é muito pouco, mas nós podemos, através da Sagrada Escritura, através da doutrina do desenvolvimento teológico, nós temos algumas pistas que nos cabe também conhecer, e a partir dessas pistas nós vamos fundamentando também a nossa consciência diante daquilo que é o conhecimento sobre os santos anjos. A primeira coisa é que muitas vezes nós podemos nos perguntar qual é o número dos anjos, quantos anjos existem. Isso é um grande mistério. Então, tem até ali algumas passagens da Sagrada Escritura, em Daniel, por exemplo, em alguns outros profetas também, se não me engano, no livro do Apocalipse também vai falar que, sobre os anjos, falando que é milhares de milhares. Então, nós não sabemos a quantidade dos anjos, sabemos que são milhares. O próprio texto vai dizer miríades de miríades, milhares de milhares de anjos. Isso por quê? Porque Deus, é claro, podemos até, refletindo sobre o conhecimento dos santos anjos, podemos até intuir que se todo ser humano tem um anjo da guarda, então isso quer dizer que existem mais anjos do que seres humanos, porque os anjos da guarda são aquela hierarquia mais baixa, que estão todos com cada um de nós. E, naturalmente, além desses anjos da guarda, existem aqueles outros anjos responsáveis sobre algumas coisas relacionadas à criação de Deus, que nós veremos também na próxima aula, mais aprofundadamente sobre isso. Mas hoje nós precisamos conceber isso. Bem, assim, diante da reflexão e da lógica, nós vemos que realmente a quantidade dos anjos pode sim ser maior do que a quantidade dos seres humanos. Depois, o nome, vamos botar aqui, o número e o nome. Todo anjo tem nome? Assim, podemos dizer que sim, naquele sentido em que
todo nome ele remete uma missão. Então, se nós vemos na Sagrada Escritura, né, por exemplo, lá, né, aqueles anjos que nós conhecemos, ou então até também, né, quando a Sagrada Escritura ela vai citar, né, o nome de algum demônio, por exemplo, né, de alguma entidade demoníaca, né, um anjo mau, então ali, né, traz alguns nomes. E é claro, né, como nós sabemos, né, o nome ele remete o ofício, né, a missão daquele anjo. Então, assim, todo anjo, podemos dizer que todo anjo tem um nome, mas diante da doutrina, diante da Sagrada Escritura, nós só conhecemos o nome de 3 anjos, que é São Miguel, São Gabriel e São Rafael, né, que nós estamos aí, né, fazendo a quaresma dos santos anjos. Então nós só conhecemos, e a igreja afirma o nome somente desses 3 anjos. Então, se alguém vier com outros nomes de anjo, né, pode até ser, né, pode acontecer, né, que algum místico, alguém possa ter a revelação, né, de um nome de algum anjo, mas a igreja ela tem sempre prudência, né, porque ela nunca vai ir contra aquilo que é a própria Sagrada Escritura e a tradição. Então, tudo aquilo que é revelação particular, a igreja ela tem, né, como que um grande cuidado e reflete sobre essas circunstâncias, essas coisas, até que, teologicamente, nós podemos, né, a teologia vai se desenvolvendo e teologicamente nós podemos confirmar que aquele tal nome é daquele tal anjo, mas mesmo assim é um grande mistério, isso não é dado a qualquer um. Então é importante nós concebermos também isso, né? Então, assim, né, hoje a gente tem aí, né, por influência, né, de alguns livros apócrifos, também, né, daquilo que que nós chamamos de algumas seitas até judaicas, algumas seitas gnósticas, elas trazem ou refletem sobre o nome de vários anjos, né? E esses nomes, eles, claro, né, ali, né, tem, né, o nome ali, e eles vão, né, cultuando esses nomes, esses anjos, né, através desses nomes, mas a igreja nunca recomenda. Então tem, por exemplo, uma história, né, um amigo uma vez dizendo que, falando, né, a pessoa falando lá, né, sobre os santos anjos, né? Então, assim, né, teve uma pessoa, né, falando que sabia o nome do seu anjo da guarda. É claro, é um grande mistério, né? Não é algo que, assim, né, é revelado isso a todo mundo, né? Assim, alguns santos, né, da igreja, nós sabemos, né, que tiveram essa experiência com o anjo da guarda, tiveram esse contato, né, com o anjo da guarda, mas, né, isso são exceções, né, diante daquilo. E é claro, né, tudo isso acontece segundo aquilo que é a vontade de Deus também. Então, tinha até uma história, um colega que contava, né, que uma pessoa, né, ela pedia a Deus, né, para saber o nome do anjo da guarda, pedia para o anjo da guarda ir ali, né, para revelar, né, o seu nome para ela. Né? E é claro, né, diante daquilo que era o conhecimento, assim, o pouco conhecimento que a pessoa tinha da Sagrada Escritura, e aí, né, veio, né, ela provavelmente deve ter escutado, né, alguém falando, ou então na própria leitura, né, da Sagrada Escritura, ela veio num momento lá de oração, veio um nome na cabeça dela, né, e ela começou, né, assim, ela achou que aquele nome era ali, né, o nome do anjo da guarda dela, né? E ela começou a invocar aquele nome para o anjo da guarda dela. E o pior de tudo é o que, né? Que ela começou, o nome que veio na cabeça dela, né, assim como que ela achou que era uma inspiração, era o nome de um demônio que tem lá no livro de Tobias, que é o demônio Asmodeu, né, que é um demônio que está relacionado com o pecado da luxúria. Então veja só, né, essa pessoa, ela achou que era uma revelação, começou a invocar aquilo e na verdade ela estava abrindo mais a sua vida para o mal do que para o bem, para o seu anjo da guarda. Então, assim, não é importante, não é essencial conhecermos o nome do nosso anjo da guarda. Né? O mais importante é aprendermos a relacionar com ele. Então, assim também como os outros anjos, né? Nós não sabemos o nome particular, sabemos só o nome de 3, né? Que é Miguel, Rafael e Gabriel, e sabemos os nomes
nomes dos coros angélicos, né? Lá, né? Como nós já colocamos lá, né? Serafins, querubins, tronos, dominações, potestades, principados, virtudes, arcanjos e anjos. Então nós sabemos somente isso pela revelação e, é claro, né, pelo desenvolvimento também da doutrina. Então é importante que nós sabemos isso. Se alguém vier cultuando ou anunciando algum outro nome de anjo, então assim, né, tenha muita prudência. Né? A igreja ela só confirma o nome desses três, sabendo que existe mais, mas isso não é dado a qualquer um. Né? E é claro, nós sabemos muito bem, né, que se a gente olhar na vida dos santos, né, que tiveram essa experiência com o mundo angélico, né, com essa experiência, esse contato pessoal com esses anjos, né, nós sabemos muito bem, né, que foram pessoas extremamente discretas, pessoas que ali, né, tinham aquela experiência, mas o que era extraordinário para elas não era aquela experiência com o anjo da guarda, mas sim o que acontecia a partir daquela experiência, que era uma unidade maior com Deus. Então, quando vem alguém, né, dizendo que vê anjo da guarda, que fala com o anjo da guarda, que tem experiência com os anjos, falando assim, anunciando, a igreja tem sempre uma prudência e um cuidado, porque essa não é o que é comum na vida dos santos. Então nós vemos, né, e se Deus permite uma manifestação angélica, porque é claro, os demônios eles podem sim se manifestar, mas Deus só permite uma manifestação dos anjos bons, na medida em que é para a santificação e salvação das almas. Isso é essencial. O anjo mau, ele se manifesta para quê? Né? Para a perdição das almas, né? Porque é isso que ele quer. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, com essas coisas. Outra realidade também, né, vamos ir, né, fazendo as nossas anotações. Outra realidade são o quê? Os anjos são seres espirituais. Seres espirituais. Então, assim, né, eles não possuem corpo, Aí nós podemos perguntar, mas se a gente vê na Sagrada Escritura lá, né, a manifestação dos anjos, que eles se manifestam, por exemplo, aqueles três homens que vão estar, né, com Abraão, por exemplo, lá, né, 3 homens, né, até a própria Bíblia fala ali, né, 3 varões, né, e então como que o anjo não tendo corpo, ele se manifesta com uma corporeidade. E aqui nós vemos algo muito importante, né? Deus, ele permite que um anjo tome uma matéria para se revelar àqueles que ele quer, que Deus quer que seja revelado. Então, assim, né, Deus dá é como se fosse uma graça particular para aquele anjo, aquele espírito puro, aquele ser espiritual, se manifestar de uma forma corpórea. Então, isso é muito importante. Então, mesmo sendo espirituais, eles podem se manifestar. Também é um grande mistério através de um corpo. Depois, né, eles são imortais. Os anjos são imortais, eles não podem morrer, né? Então, assim, né, por quê? Por ser espíritos puros, né? O espírito, ele né, assim como nós cremos, né? A nossa alma é imortal, né? O corpo é corruptível e a nossa alma é imortal. Então, os anjos são imortais porque são seres puramente espirituais, então eles não têm corpo. Então, assim, eles são imortais. Depois, também, uma pessoa. O anjo é uma pessoa, né? Persona, né? Do latim, é muito importante isso. Então, é o que? Ele é um indivíduo. Assim, né? Às vezes, né, na cultura antiga, né, tinha uma ideia de que os seres angélicos, na verdade, eram uma manifestação, né, de uma energia, né? Então, existiam várias teorias sobre essa circunstância, né? E a igreja foi entendendo, principalmente diante daquilo que é a Sagrada Escritura e daqueles 3 nomes lá, né, Miguel, Rafael, Gabriel, né, vai entendendo que todo anjo ele é uma pessoa, não uma pessoa de carne e osso como nós, mas sim uma pessoa no sentido de indivíduo. Então é importante isso
também. Por isso que nós podemos nos relacionar com o nosso anjo da guarda, né? Nos relacionar com os santos anjos. A gente pode se relacionar com eles porque eles são seres pessoais, né? Por ser seres espirituais, não tendo corpo, são imortais, é uma pessoa, e eles são também racionais. Também é muito importante isso, né? Então, assim, né, essa capacidade racional do anjo, né, claro, é muito mais perfeita do que a nossa, né? Porque, como dizia, né, eles são espíritos puros, e nós, né, por ter o corpo, né, a matéria, aquilo que é, né, a nossa capacidade de reflexão, né, racional, ela pode se tornar de alguma forma limitada por conta daquilo que é a nossa capacidade de apreensão pelos sentidos. Então, os nossos sentidos, eles podem nos enganar. E é claro, os sentidos nos enganando pode também, né, como vai dizer, né, lá, né, pode ir, né, turvando a nossa capacidade ou impedindo a nossa capacidade de aprofundamento daquilo que é, né, o próprio discernimento e o raciocínio diante daquilo que é a reflexão, né, sobre as coisas do mundo e as coisas de Deus também. Então, é muito importante isso. Então, os seres são seres espirituais racionais, eles têm razão. E por ter razão, né, eles são livres. São livres. Eles possuem liberdade. Então é importante isso, né? Todo ser racional é um ser que possui o dom da liberdade, né? A capacidade de refletir, discernir e escolher qual caminho tomar. Depois, lá mais à frente, né, uma outra aula, a gente vai voltar nisso aqui, né, quando a gente falar da queda dos anjos, né, onde a gente vai ter uma pequena aula sobre demonologia. Então é importante a gente entender isso aqui também, né? Por livre vontade, uns escolheram servir a Deus, e por livre vontade, uns escolheram não servir a Deus. Então é importante isso. Tudo parte o quê, né? De uma capacidade racional, de discernimento e, é claro, né, de uma atitude, né, de vontade, né, uma atitude de liberdade que gera uma escolha, né, um caminho a seguir. E por ser seres espirituais, que são imortais, são imutáveis, os seres espirituais, eles são seres imutáveis. Nós, que somos seres também corporais, nós somos mutáveis, né? Porque o nosso corpo, ele se corrompe, o nosso corpo, ele vai se degradando. Então, isso faz o quê? Faz com que a gente seja corruptível. Faz também, né, que a gente nos dá também a capacidade de nos arrepender, de voltar no caminho, de tocar a misericórdia de Deus a cada vez que nós caímos no pecado, por sermos seres mutáveis, né? Nós vamos, né, ali, né, temos essa capacidade de voltar no caminho. Os seres imutáveis, perfeitos, espíritos puros, os anjos, eles tiveram, como nós dizíamos na outra aula, eles têm uma capacidade de liberdade perfeitíssima. Então, toda atitude de um anjo é uma atitude para sempre. Então, assim, a escolha que ele faz é uma escolha para sempre. Então, quando eles escolheram, por exemplo, né, os anjos bons escolheram servir a Deus, eles desejaram fazer a vontade de Deus para todo sempre. E assim também, né, quando os anjos maus, eles escolheram não servir a Deus, eles escolheram não servir a Deus, não fazer a vontade de Deus para sempre. Então isso é importantíssimo, né? Depois a gente vai entrar mais nessa circunstância. Então, eles são seres extremamente inteligentes. Então isso é muito importante também a gente entender, né? Eles têm uma capacidade de perspicácia muito maior do que a do ser humano. Uma capacidade de apreensão maior. Eles não têm sentidos corporais, mas pela sua inteligência, pela sua capacidade racional, eles conseguem, né, conhecer de uma forma muito mais profunda até do que nós mesmos. Então isso é muito importante também. E depois a gente vai entender, né, o porquê dessa importância. Vamos lá, continuando a fazer as nossas anotações. O
conhecimento dos anjos. Como que os anjos conhecem? Como nós dizíamos, né? O anjo é um ser racional, é um ser muito inteligente. Então ele tem essa capacidade de reflexão, né? Naturalmente, né, por ser um ser espiritual, a gente pode usar, né, fazer uma analogia, podemos dizer assim, né? Por exemplo, usando, né, é como se o anjo entenda que o anjo não tem corpo, mas assim, é como se ele tivesse uma capacidade de perceber tudo assim, né, na sua volta, tudo, por exemplo, o anjo da guarda também, né, naquele que ele protege, ele consegue perceber em mínimos detalhes, né, aquilo que está se passando com aquele indivíduo, né? Então ele consegue conhecer uma profundidade muito grande e, é claro, né, ele consegue também conhecer, né, as coisas, a criação de Deus na medida em que Deus também vai dando a graça dele conhecer, e tudo para o que, né, para realizar aquilo que primeiro ele desejou, que é fazer a vontade de Deus. Então, assim, para o anjo, assim, por ser um ser, né, racional, né, então, assim, né, quanto mais ele contempla os mistérios de Deus, no sentido de ele apreende os mistérios de Deus, muito mais, assim, a gente pode dizer que muito mais o anjo se torna feliz, né, por conhecer mais de Deus, por se unir mais a Deus através desse conhecimento. E aí, né, naturalmente, né, o anjo ele vai, né, tendo essa capacidade de conhecer as coisas de Deus na medida em que é necessário para a salvação, né, dos homens, para a santificação e salvação dos homens, para essa realização da obra de Deus. E naturalmente, né, ele vai, né, tendo esse conhecimento cada vez mais sendo transmitido de uma hierarquia para outra, né? Aqui nós temos, né, um desenho da hierarquia celeste, né, um quadro, né, que foi pintado, uma figura pintada por Santa Hildegarda, né, de Bingen, von Bingen. Então ela teve uma visão, né, teve uma dessas que tiveram essa visão, né, da hierarquia celeste. Então ela fez esse pequeno desenho dizendo, né, que Deus está no meio e o conhecimento de Deus é transmitido de uma hierarquia para outra. Isso quer dizer o quê? Né? Que os anjos, por exemplo, né, que os anjos que estão, né, nos auxiliando para a nossa salvação, eles conhecem menos de Deus do que assim, né, os serafins, que são aquele primeiro coro que está mais próximo de Deus. Então, os serafins eles têm um conhecimento muito mais superior do que os outros. Isso aqui é muito interessante, né? Até o Pseudo Dionísio, né, na obra sobre a hierarquia celeste, ele vai falar justamente isso, né? Ele vai falar que o conhecimento das coisas de Deus e das coisas de Deus é transmitido, né, de uma hierarquia para outra, né? Então, assim, os anjos eles têm essa comunhão de mistérios, né, onde eles transmitem um para os outros o conhecimento de Deus, assim como vai dizer lá o Pseudo Dionísio, também Santa Hildegarda e também São Tomás de Aquino, né, em uma de suas questões lá da Súmula Teológica, ele também vai falar isso, né, que o conhecimento dos anjos se dá assim, né, por transmissão. Assim também, né, é o nosso conhecimento, né, que se dá por transmissão. Então, os anjos eles têm, né, um conhecimento muito superior do que o conhecimento dos seres humanos. Então, eles vão, né, conhecendo na medida do que é necessário. Depois, eles podem conhecer o futuro, não podem conhecer o futuro. Entenda isso, né? Às vezes a gente acha assim, né, que Deus, porque se a gente fizer uma reflexão assim, né, Deus sabe o que vai acontecer depois. A gente pode cair num problema que é o quê? O determinismo. Parece que todo mundo está fadado a uma coisa. E na verdade, nós fomos criados o quê? Para a santidade, para o céu, para a vida eterna. Como Santo Agostinho vai dizer, né? Santo Agostinho ele usa esse termo, nós estamos determinados, né? Ali, né? Ele usa esse termo, mas só que às vezes gera um pouco de confusão, né? O que ele quer dizer é o quê? Né? Que todos nós fomos criados
para caminhar novamente, né, em direção a Deus. Estamos para Deus. Isso é importante, né, para a nossa vida também. Né? Então, quando a gente vai entendendo isso, a gente vai percebendo que, né, Deus, não é que Deus ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Como Deus é extrema sabedoria, né, o que ele sabe? Ele sabe muito bem quais são os extremos que todos nós podemos chegar, né? Tanto de bem quanto de mal. Ele sabe. Então, assim, né, ele sabe muito bem, né, porque diante daquilo que é a sua própria sabedoria. Então, assim, né, o anjo, por exemplo, ele não conhece o futuro, mas ele tem uma capacidade de contemplação sobre tudo aquilo que acontece e ele pode intuir o futuro, tanto assim como Deus, né? Assim, né, entenda que o anjo ele não tem a sabedoria e o conhecimento como Deus tem. Ele tem muito menos. E o conhecimento ele se dá na medida em que o próprio Deus permite, né, que ele conheça. Então isso é extremamente importante. Então o anjo ele não sabe o futuro. O anjo ele sabe muito bem, como ele é extrema sabedoria, né, inteligência. Então o anjo ele sabe muito bem o passado e ele sabe muito bem refletir sobre o presente. Então isso é muito importante para a nossa vida. Então o anjo ele não sabe o futuro, mas ele sabe intuir o que pode acontecer. Então, para que a gente possa ter essa consciência, né? Então, porque há muita confusão enquanto a isso, né? Senão a gente cai, né, no determinismo, naquela coisa de que, como lá, né, se não me engano, Calvino, né, vai falar. Né? Calvino diz que assim, né, uns foram criados para o céu e outros foram criados para a condenação. Né? Então, assim, tem um erro aí. Né? Então, assim, né, isso quer dizer o que parece que Deus criou só alguns para a salvação, e a salvação não é para todos. Aí sim, a gente cai num grande erro teológico, né? Principalmente, né, diante daquilo que é o próprio, né, a própria obra de salvação do próprio Cristo. Então, para que a gente possa aí, né, refletir, né, também sobre isso. Depois, como dizia, né, a forma de conhecimento é de transmissão de um para o outro, e é claro que o próprio Deus ele dá a graça do conhecimento ao anjo na medida em que é necessário. Depois também, né, os anjos eles podem conhecer os segredos do nosso coração. O anjo ele não tem acesso ao nosso interior, não tem. Então isso aqui é importantíssimo. Né? O anjo ele não tem acesso ao nosso interior, a não ser que a gente dê a conhecer aos anjos aquilo que está no nosso interior. Ele não tem acesso ao que está no nosso coração. Mas, como dizia anteriormente, como o anjo ele tem uma sabedoria e uma inteligência muito maior que a nossa, o que ele pode fazer é o que? Ele intui o que está no nosso coração, no nosso interior. Então isso é bem interessante, mas ele não tem acesso, né, ao nosso coração. Porque a gente, por exemplo, isso que é importante, né? Quando, por exemplo, lá, né, quando Cristo, né, tem uma passagem da Sagrada Escritura, né, que Jesus Cristo vai dizer lá, né, que tudo aquilo que pedirdes ao Pai em meu nome, ele concederá. E aí ele chama a atenção sobre isso, né, que nós precisamos pedir, né, precisamos falar. E depois ele até fala assim, né, o Pai do céu sabe muito bem o que o vosso coração deseja. Então olha só, se Deus já sabe, para que a gente precisa falar? E é claro, né, nós precisamos compreender, né, que, como nós sempre dizemos, né, os anjos eles estão para a salvação, a santificação das almas e a salvação, né, de cada uma delas também. Então, naturalmente,
se nós não falarmos, exteriorizarmos, esse anjo ele não eleva a nossa oração ao céu, né? Assim que nós rezamos na liturgia, por exemplo, né? Nós dizemos que aquilo que nós rezamos ali, os anjos oferecem a Deus no céu, né? Elevam a nossa oração ao céu. Se a gente não fala, o anjo ele não toma conhecimento. Então é muito importante isso também, né? Então os anjos ele não têm acesso ao nosso interior. Como dizia, né? Eles têm uma inteligência muito grande e eles conseguem intuir o que está no nosso interior, né? Por isso que a gente tem que ter aí, né, com o anjo da guarda, é bom que a gente aprenda a exteriorizar aquilo que nós estamos vivendo interiormente, né? E isso a gente exterioriza geralmente na nossa oração, né? Quando a gente faz a nossa oração a Deus, né? O anjo é esse, né? Que eleva, né, as nossas orações a Deus e traz de Deus até nós as graças necessárias para a nossa vida. Então, assim, os anjos eles não têm acesso, mas nós podemos dar acesso, né, ao que está no nosso interior, né, o que nós estamos vivendo, o que nós estamos sentindo. Então isso também é bem importante. Como dizia, os anjos têm acesso aos segredos dos mistérios de Deus. Como dizia, tem acesso na medida que Deus os revela. Então também, né, assim, né, o anjo ele não é um ser, entenda que lá já no início Deus ali, né, ele faz aquela prova, né, que seria, né, essa capacidade de liberdade dos anjos. Então quando os anjos eles decidiram servir a Deus, o que eles fizeram, né? Eles se colocaram totalmente à disposição da vontade de Deus. Então, assim, no anjo, por mais que haja, né? Entenda isso, né? Por mais que haja um desejo de conhecer os mistérios de Deus, nos anjos, né? Os mistérios de Deus são conhecidos na medida em que é necessário para que ele realize a obra do próprio Deus. Então, também isso aqui é bem importante, né? Assim também, né? Lá, né, se nós olhamos, é claro, e depois que o anjo ele conhece algo, então aquele conhecimento ele já se torna ali, né, como se gravado na memória do anjo, né, por ser um ser racional. Então, isso também é bem importante, né, porque para a nossa compreensão, para o nosso conhecimento. Depois, né, vamos lá, dando continuidade à nossa reflexão sobre os anjos. E que nós estamos colocando alguns pontos, né, importantes, né, para que a gente possa ir refletindo. Depois, né, o poder dos anjos. Poder dos anjos. Como dizia, né, Deus é onipotente. Os anjos não são onipotentes. Eles têm e possuem um poder muito grande, maior do que o poder do ser humano. E é claro, né, por isso nós entendemos, né, por exemplo, lá, né, os demônios, por exemplo, eles têm um grande poder, que eles são muito mais fortes do que nós. Mas quando nós estamos em Deus, nada do demônio pode nos atingir. Nada do demônio pode... A única coisa que pode vir do demônio quando nós estamos em Deus é as tentações. E as tentações não é algo que naturalmente o demônio lança dentro de nós. O que o demônio faz na tentação é o quê? A tentação nada mais é do que uma distração. E pelos anjos ser realmente muito inteligentes, muito ter a capacidade de inteligência muito grande, então assim, né, os demônios eles sabem muito bem a nossa fraqueza, porque eles já contemplaram as nossas quedas, assim como o nosso anjo da guarda também, assim como outros anjos podem ter contemplado e conhecer também. Então, o que ele faz é o quê? Ele nos oferece externamente,
nada mais, nada menos do que aquilo que pode inflar as paixões, as nossas paixões interiores. Então, por isso que assim, o demônio não vai nos tentar em algo que não é o nosso problema. Ele vai nos tentar sempre em algo que é a nossa fraqueza, porque só assim nós podemos nos dispersar, né? Só assim nós podemos distanciar do foco que é Deus para assim, estar, né, diante da tentação e, é claro, né, acabar caindo em algum pecado também. Então, assim, o poder dos anjos e dos demônios são muito grandes, mas assim, quando os anjos bons resolveram, assim, decidiram, escolheram servir a Deus, fazer a vontade de Deus, no anjo se manifesta o poder do próprio Deus, né? Na medida em que é necessário para realizar a obra que o próprio Deus envia ele para realizar. Então, que a gente pode ter, que a gente possa entender aí, né? Os anjos têm um poder muito grande. E é claro, é por isso que a gente vê lá, né, as grandes, a gente pode dizer, as grandes contraposições que a gente vê, né, diante daquilo que é a própria obra de salvação, né? O próprio Cristo que fala lá, né, os humilhados serão exaltados, os últimos serão os primeiros. Vê que Jesus Cristo usa uns paralelos contraditórios para mostrar o quê, né? Para mostrar que a sabedoria de Deus é muito mais elevada do que a sabedoria humana. E se nós olharmos muito bem, né, segundo a tradição, a gente vai ver que Lúcifer, né, que é o chefe dos demônios lá, ele era o quê, né? Um querubim, um anjo que estava próximo, quase assim, né, a hierarquia após os serafins, que são os que estão mais próximos de Deus. Então, ele era aquele anjo de luz, né? Lúcifer quer dizer isso, né? Esse anjo que estava próximo da luz, que é o próprio Deus. Então, assim, o que acontece, né? Deus usa para combater Lúcifer, o dragão, né? Nós vemos lá no livro do Apocalipse, né? A partir do capítulo 12, né? Aquela batalha no céu ali, Deus usa de um anjo da hierarquia lá quase mais baixo, não um anjo da guarda, né? Mas um arcanjo, né? Que é São Miguel, para lutar contra um anjo que era muito mais superior a ele. Mas por que São Miguel vence Satanás, né? Vence Lúcifer? Porque, naturalmente, porque nele se manifesta o poder do próprio Deus. Então, nele se manifesta o poder necessário para combater qualquer coisa. Até que se fosse, né, qualquer outro, um anjo até, se fosse, né, um anjo da hierarquia ali, né, do coro dos serafins. Né? Então, assim, né, Deus, ele dá àqueles anjos que desejaram fazer a sua vontade o seu próprio poder. E é claro, os demônios, eles têm também o seu poder, também lá, né, a capacidade de fazer coisas, porque, como dizia, né, eles são seres racionais, são seres pessoais, individuais. Então, assim, eles têm, né, essa capacidade também, né, de vontade, né, de realizar a sua vontade, que é própria dos seres racionais. Vamos lá, continuando a nossa reflexão. Eles têm poder sobre a matéria. Podemos dizer que eles têm poder, sim, sobre a matéria, né? Então, nós vemos lá, né, por exemplo, quando os anjos, né, eles tomam para si um corpo, né? Então, assim, né, e é interessante também, né, sobre essa iconografia dos anjos, né? Por isso que quando a gente vê lá, né, às vezes os anjos aí são retratados sempre de uma forma, assim, né, são seres geralmente, né, jovens, assim, muito cheios de luz, podemos dizer assim, né, muito coloridos, né? Tudo isso manifesta o que, né? A perfeição de Deus, né? Com asas. O significado da asa é o que? Essa capacidade de prontidão, mas também essa capacidade de se locomover de uma forma rápida, né? De uma forma instantânea. Nós vemos isso, né? Os seres espirituais, eles têm essa capacidade, né, de bilocação, por exemplo, né? Eles estão, né, como o próprio Cristo, né, vai dizer no Sagrado Evangelho, dizendo, né, sobre aquelas crianças, né, que vêm ali, né, até eles e tudo, né, e o próprio Cristo vai dizer, né, que os anjos daquelas crianças contemplam o Pai no céu, né, contemplam o Pai no céu, estão diante de Deus no céu.
Então isso quer dizer o quê? Né? Que os anjos da guarda, eles têm essa capacidade, eles estão junto de Deus no céu, mas também estão conosco aqui na terra, né? Essa capacidade de bilocação, os anjos também têm. Então, assim, para que a gente possa ir entendendo. Então, eles têm esse poder sobre a matéria. Mas é claro, né, como sempre digo, o anjo, ele é dado a ele um poder na medida em que é necessário para a santificação e salvação das almas, que é o seu grande ofício nessa terra. Depois, eles têm a capacidade, o poder, né, de iluminar o intelecto do homem, dos seres humanos, né? Por exemplo, né, o nosso anjo da guarda, né? Quando Deus ele envia uma mensagem, uma inspiração, vem através do anjo da guarda. E o anjo da guarda, como que ali, né, sopra, né, no nosso ouvido, né, claro, de uma forma espiritual, ele vai como que nos iluminando, nos dando, né, trazendo as graças, as luzes de Deus a cada um de nós. Então, o anjo da guarda ele tem essa função também de iluminar o nosso intelecto, né, para que a gente possa discernir melhor, né, mais e melhor, né, segundo aquilo que é o bem comum. Então, nós vemos, né, que o anjo da guarda ele tem essa capacidade sim, de iluminar o nosso intelecto. E aqui, né, também, né, não só segundo aquilo que Deus permite, mas aqui, mais ainda, segundo aquilo que nós permitimos também. Né? Porque se nós não damos, podemos dizer assim, nós não damos liberdade ao anjo da guarda e não aprendemos a nos relacionar com eles, infelizmente nós não conseguimos discernir aquilo que é, né, a própria voz, né, do anjo da guarda que diz a nossa consciência também. Por isso que é muito importante uma coisa, né? Tem uma mística, né, que vai dizer, né, que o anjo da guarda fala a consciência. O que quer dizer isso, né? Para que a gente possa entender, né, aquilo que Deus quer falar através do anjo da guarda, nós precisamos formar bem a nossa consciência. Né? E como que a gente forma a nossa consciência? Conhecendo as coisas de Deus pela doutrina, conhecendo a doutrina, conhecendo a palavra de Deus também, né? A moral, os mandamentos. Quando nós vamos formando a nossa consciência, quanto mais formada a nossa consciência está, mais o anjo da guarda ele vai iluminando a nossa consciência, nos dando entender mais profundamente aquilo que nós já conhecemos. E é claro, aqui também, né, para a nossa santificação e a nossa salvação. Então, ele é capaz sim de iluminar o nosso intelecto. Né? E é claro, né, trazendo as luzes, as graças de Deus para a nossa vida também. Depois, né, nós vemos aí, né, o anjo, ele pode influenciar, tem poder, né, de influenciar a nossa liberdade o anjo ele tem assim, ele não influencia na nossa liberdade, ele pode influenciar a nossa vontade, na medida em que nós permitimos também. Por quê? Porque quando nós vamos aprendendo a nos relacionar com o nosso anjo da guarda, ele vai iluminando o nosso intelecto, a nossa razão, a nossa consciência, e naturalmente, né, essa iluminação vai fazendo com que a gente se torne mais firme na nossa vontade, fazendo com que a gente tenha uma capacidade de liberdade muito mais plena. O anjo ele não pode roubar a nossa liberdade, não pode, até porque se ele fizesse isso, estaria possuindo o nosso corpo. Então, assim, o anjo não tem essa capacidade. Por exemplo, as possessões demoníacas, por exemplo, é
é isso aqui que acontece. Eles influenciam de tal forma, né, eles possuem, o demônio possui aquele corpo e a pessoa não tem mais liberdade. Então, assim, se ela cometeu um erro, um mal, fazer alguma coisa muito grave, ela não tem responsabilidade sobre aquele ato, porque ela não teve um ato de liberdade, porque ela estava possuída. Então, é o demônio que está ali, né, realizando, né, a sua vontade naquele corpo. Mas, para isso, tem que haver o quê? Uma abertura, um ato de liberdade da pessoa, porque nenhum demônio invade a pessoa. Deus também não invade ninguém, assim, né? O demônio, ele é muito sutil, né? Ele quer o quê? Ele quer sempre um ato de liberdade humana. Por quê, né? Porque quando não há liberdade humana, não pode ter condenação para o ser humano. Então, assim, por isso que ele quer sempre um ato de liberdade, porque somente através de um ato de liberdade que ele pode possuir e, naturalmente, né, ele pode, né, levar aquela pessoa à condenação. Então, assim, né, e isso acontece através de quê? Né? Através, infelizmente, né, de rituais, né, que as pessoas fazem aí, né, rituais que as pessoas fazem para receber, né, alguma entidade demoníaca em si. Né? Então, isso é muito perigoso. Por quê? Porque as pessoas elas vão adentrando num mundo que não conhece. E, é claro, né, estando num mundo que não conhece, depois que entra, sair se torna cada vez mais difícil. Vamos lá. Ainda sobre, né, a questão de já começou a falar, né, falávamos lá atrás sobre a materialidade, né, do anjo, né, a corporeidade, né, podemos dizer assim. Né? Então vamos aqui. Materialidade angélica. Então, nós vemos aqui, né, algumas coisas. Se é uma pessoa, se o anjo é uma pessoa, então, assim, né, a gente pode perguntar, mas então o anjo, ele tem sexo? Assim, né, a gente, essa às vezes é uma pergunta, né, o anjo tem sexo? E aí a gente vê assim, o anjo não tem sexo, é um ser que ele é espiritual, né, o sexo ele está, né, para ali, né, para o corpo, né? Então, assim, por ser um ser espiritual, ele não tem sexo. Por isso que a gente vê muitas vezes, né, a retratação, né, iconografia angélica da antiguidade, até, né, a renascença e tudo, depois foi se perdendo, infelizmente, né, aquilo que era a grande iconografia angélica. Né? Nós vemos lá, né, aqueles seres, né, como dizia, né, aqueles seres que geralmente são jovens, e a gente olha assim, né, sempre os artistas tentaram, por não ter, o anjo não ter sexo, né, às vezes ele até recebe como Miguel, como Gabriel, como Rafael, recebe um nome masculino, mas não quer dizer que isso remete ao sexo masculino. Então remete-se à missão, como nós havíamos falado. Mas aí nós vemos, né, sempre os artistas da antiguidade tiveram esse cuidado, né, de sempre de pintar, né, ou esculpir, né, os anjos sempre o quê? Né, com algumas as feições sempre de um jovem, assim, um jovem, e sempre com traços tanto masculinos quanto também traços femininos. É muito interessante se a gente olhar na iconografia, né, antiga, a gente vai ver isso tanto nas pinturas quanto nas imagens, sempre essa iconografia onde ali nós vemos um ser que parece ser homem, parece ser mulher, né? Então, assim, por quê? Porque tem aqueles traços da perfeição, né, corpórea, podemos dizer assim. Mas, como nós sabemos e estamos entendendo aqui que os anjos são seres que não têm corpo e eles assumem um corpo para realizar uma missão. Naturalmente, aí, né, os artistas quiseram manifestar o que, né, com essa iconografia? Né? Quiseram manifestar, né, uma perfeição daquilo que era, assim, né, a corporeidade. Né? Então, é bem interessante essa realidade também. Depois, né, eles, geralmente, né, nós vemos, né, como dizia, né, essa nomenclatura, podemos dizer assim, ou então esses nomes, né, masculinos, né, que remetem aí à missão. Depois, né,
o anjo, ele não tem cor também, por ser um ser espiritual, né? A gente tem que ter essa consciência. Depois também, né? Aí a gente vê aqui, né? Cor aqui no sentido mesmo assim de raça, né? E é interessante que se a gente olhar alguns ícones antigos, a gente vai ver que os artistas, eles retratavam alguns ícones dos anjos, né? Com uma cor mais escura ou com uma cor mais clara, isso dependendo da localidade, isso no sentido de que, né, se o anjo da guarda ele caminha com aquelas pessoas, com aquela nação, com aquele povo, então que, né, o anjo ele se identifica também com aquelas pessoas, então vai ser, né, retratado na medida, é claro, né, que assim que ele vai sendo remetido, né, a uma certa circunstância particular também. Então, mas só que assim, o anjo, por ser um espírito puro, então assim, um ser espiritual, então ele não tem cor, não tem sexo, né, mas ele pode assumir, né, por uma graça divina, ele pode assumir uma materialidade para realizar uma missão, uma materialidade do sexo masculino, do sexo feminino, com uma cor específica, isso pode acontecer, né? Por quê? Né? Porque ali, né, o anjo ele se apropria de algo que vai poder, né, que vai conseguir se comunicar melhor, né, com aquele que ele está transmitindo uma mensagem. Depois, né, os anjos, eles não se alimentam, o alimento. Então a gente vê, né, até São Tomás de Aquino ele trata isso em uma das questões, né, uma das últimas questões do tratado dele sobre os anjos, né, fala sobre o alimento, né, aí ele cita, né, aquela passagem de Abraão, né, que ali senta, né, com aqueles 3 homens, né, que sabemos que ali, né, são anjos, né? Então ele senta ali com aqueles 3 homens e fazem, né, ali uma refeição, né? E aí nós vemos, mas ali os anjos se alimentaram. Entenda, né, que os anjos eles realizam numa corporeidade, numa materialidade, aquilo que é necessário para ali se comunicar com aquelas pessoas, né? Então assim, o anjo não precisa de alimento material para subsistir. O anjo, como dizíamos lá atrás, né, ele é um ser que é imortal, então ele não precisa de alimento, né? Podemos dizer que o alimento dos anjos nada mais é do que o próprio Deus. Então isso é importante. O Deus é sim, né, aquilo que aquilo que pode, né, gerar subsistência a todos os seres, inclusive também aos anjos. E é claro, né, nós temos aí, né, a gente fala, né, algumas músicas, né, mas é um texto do livro da Sabedoria, capítulo, se não me engano, 16, vai lá, né, falar sobre o pão dos anjos. E é interessante, né, essa passagem, que ali, né, fala justamente daquilo que era a experiência do povo de Israel, né, o povo antigo, né, que ali diz a palavra de Deus, né, no livro da Sabedoria: em contrapartida, nutristes o teu povo com um alimento de anjos. Então a gente vê aqui, né, um alimento de anjos. E continuando lá, né, de graça lhes enviaste do céu o pão já preparado, contendo em si todo o sabor e satisfazendo todos os gostos. Então nós vemos aqui, né, esse termo pão dos anjos nada mais é do que, né, essa remensão ao próprio Cristo, né, que era o próprio, por isso eu dizia, né, se há um alimento para os anjos, é o próprio Deus, né, e naturalmente, né, como nós vemos a Eucaristia, né, esse pão dos anjos, que é o próprio Cristo, né, que se dá, né, a adoração, né, se dá a comunhão se dá em comunhão a cada um de nós. Então isso aqui é muito importante, né? E uma coisa também que é muito interessante, né? Olha só, né? Os anjos eles não têm a capacidade, né? Então assim, a própria encarnação do Verbo é um grande mistério para os anjos, né? E eles vão conhecendo e adentrando nesse grande mistério no decorrer aí, né, do tempo, onde vai sendo transmitido, né,
naturalmente esse grande mistério de obra de salvação da humanidade. E é interessante também, né, por exemplo, os anjos não comungam. Então, assim, mas a gente pode fazer um grande exercício, né? Se não me engano, quem recomendava isso era Santa Gemma Galgani, né? E ela recomendava, né, que, das passagens do seu diário, né, que oferecesse a comunhão pelo nosso anjo da guarda, né, pelos anjos. Então é bem interessante também, né, uma forma da gente, o que, né, como os anjos não têm a capacidade de comungar a Eucaristia, nós podemos dar essa alegria ao nosso anjo, né, oferecendo a nossa comunhão para ele também. É claro, ele não necessita, né, das graças da comunhão, mas quando a gente faz isso, né, a gente vai, né, cada vez mais oferecendo aquilo que de melhor nós podemos oferecer àquele companheiro, né, que está ao nosso lado a cada momento. Então, aí nós vamos percebendo, né, como que Deus vai, né, nos dando essa grande graça, né, que é a presença do anjo da guarda, que vai nos ajudando, né, a adentrar nesse grande caminho, né, nesse grande mistério que é a obra de salvação de Deus. Então, para que a gente possa, né, realmente ir entendendo e assimilando essas coisas, né, que hoje nós estamos contemplando, e naturalmente, né, a gente vai, né, adentrando mais ainda no decorrer das nossas aulas, segundo aquilo que é o que a Igreja ensina, né, aquilo que a Igreja nos indica também sobre os santos anjos. Então, para que a gente possa, né, terminar, né, também a nossa aula de hoje, né, vamos fazer a oração, né, e também, né, que a gente possa também, né, ir aí adquirindo, né, um material, né, uma leitura sobre os anjos que possa nos ajudar também a crescer mais, né, no conhecimento. Na última aula, né, trouxe lá, né, alguns livros, né, principalmente falava sobre um, né, que é sobre os anjos da guarda, né, que é muito importante, né, para que a gente possa aprender a nos relacionar mais, né, com os anjos da guarda. E aqueles que desejarem esse livro, eu posso fazer a encomenda, eu vou deixar uma listazinha lá na Secretaria Paroquial, e aí pode, né, colocar lá o nome, né, para que a gente possa encomendar esse livro. Eu vou ver o valor direitinho e na próxima aula também te traz, né, o valor do livro. Tudo não é muito caro, deve ser no máximo uns R$30 esse livro. Então, para que a gente possa aí, né, ter uma leitura também e crescendo no conhecimento dos anjos. Outra coisa também, né, muito importante, né, para as nossas aulas, né, que a gente possa lá também, né, no canal lá do YouTube, né, do iParoquial, no canal do YouTube lá da nossa paróquia, vocês possam se inscrever e ativar o sininho, porque sempre quando for começar as nossas aulas, aí o YouTube mesmo ele vai como que avisando, né, para que a gente possa, né, cada vez mais também, né, não perder as nossas aulas, porque de vez em quando algumas pessoas elas vão me falar assim: padre, manda o link da aula para mim, porque eu não estou achando. Às vezes acontece, né, que até que o vídeo ele vá ficando no seu próprio lugar lá no canal, às vezes pode acontecer de a gente não achar, mas quando a gente vai lá, né, se inscreve no canal e aperta lá o sininho lá, né, o próprio YouTube ele vai, quando entra uma postagem nova, o YouTube ele vai nos indicar lá certinho o vídeo para que a gente possa estar vendo, né, para que a gente possa estar crescendo também na nossa formação. Então, vamos terminando a nossa aula, né, para que a gente possa pedir, né, a intercessão à Virgem Maria, nosso anjo da guarda também, que possa nos ajudar, né, a interiorizar, né, como víamos lá, né, ele pode nos iluminar a nossa inteligência, né, para que a gente possa entender e aprofundar mais ainda no conhecimento e no entendimento de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria e dos santos anjos, nosso anjo da guarda, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.
Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.